O importante aí no estudo de legislação, e aqui no caso legislação municipal, é entender os principais artigos aí que a banca possa vir cobrar na tua prova, tá? Por isso que eu já venho dando destaques a artigos principais, artigos relevantes, até para te ajudar aí na hora de tu marcar os artigos fundamentais, tá? Já tivemos a primeira aula de legislação municipal, pode acompanhar aí no meu canal, tá salvo o vídeo. E agora vamos para a segunda parte do regime jurídico dos servidores municipais aí de General Câmara, tá? Iniciando aqui a parte de vacância, as formas de vacância, então é exoneração, demissão, readaptação, recondução, também tem a aposentadoria e o falecimento. Todas elas aí, esses 6 itens, é o momento que o servidor ele está deixando aí o serviço público, tá? É como se fosse um desligamento. Então, cada item desse aí tem a sua especificidade, tá? Então, tu pode dar uma olhada ali no conceito de cada um. Alguns a gente vai ver aqui. Por exemplo, a exoneração, ela pode ser feita a pedido ou de ofício. A pessoa pode pedir a sua exoneração e também na forma de ofício, quando se tratar de cargo em comissão, e também de servidor não estável quando não forem satisfeitos os requisitos do estágio probatório, tá, pessoal? Tem um detalhezinho aqui da parte das mutações funcionais, que é a substituição e a relotação. Também é interessante ter uma ideia do conceito de cada uma delas, tá? Substituição, ela vai acontecer no momento aí, quando se dar a substituição de titular de cargo em comissão ou função gratificada durante o seu impedimento legal, mediante a edição de ato de nomeação ou designação, tá? Então aí é uma substituição aí de um cargo em comissão, então é feita a substituição. O substituto, ele vai fazer jus ao vencimento desse cargo em comissão, tá? E o valor aí da função gratificada proporcional aos dias de efetiva substituição, tá? O exemplo é o seguinte, fulano de tal lá tem um cargo em comissão, ele vai ter que pegar uma licença ou vai tirar férias, algo parecido. E aí você vai ser designado aí para assumir a função dele por esse período. Então, durante esse período, tu vai receber aí um vencimento de acordo com esse cargo que tu está assumindo, um vencimento proporcional, adicional, tá? Temos também a relotação, é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição mediante ato de autoridade competente. Relotação pode ocorrer a pedido, atendido conveniência do serviço e de ofício no interesse da administração, tá? Essa relotação aí é quando tu já está numa secretaria e aí vai para outra secretaria, vai para outro departamento, tá? Dentro aí do órgão que está lotado. Sobre funções gratificadas e cargos em comissões, tá? Cargo em comissão e função gratificada. O principal diferença aí, tá, pessoal, é que a função gratificada, ela é de exclusividade de servidor de titular de cargo de provimento efetivo, tá? Então, só servidor de cargo de provimento efetivo que vai assumir função de confiança. E os cargos em comissão, que não dependem aí de aprovação em concurso público, pode ser de servidor efetivo, mas não necessariamente, não tem essa obrigação na legislação, tá? E essa função de confiança, ela é específica para atender atribuições, tá? Atribuições de direção, chefia e assessoramento. Marca aí esses dois artigos que muitas vezes aí vem aparecendo em provas anteriores, tá? Designação para exercício de função gratificada será feita por ato de autoridade competente. O valor da função gratificada será percebido juntamente com a remuneração do cargo de provimento efetivo, tá, pessoal? Pode dar uma olhada melhor nos demais artigos, mas também não são tão interessantes, tá? Será tomada sem efeito a designação do servidor que não entrar no exercício de função gratificada ou de gratificação pela atividade de natureza especial no dia imediatamente posterior ao da publicação do ato de designação. A designação para exercício de função gratificada
poderá recair em servidor ocupante de cargo efetivo de outra entidade pública posto à disposição do município, tá? Então, não necessariamente tenha que ser servidor estável do município, pode ser servidor estável de outro órgão fora do município. O percentual mínimo de cargos, isso aqui é interessante tomar marcar também, o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos da administração direta é fixado em 10%. O percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos da administração direta é fixado em 10%, tá? Quanto ao regime de trabalho, o horário do ponto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. A carga horária de cada cargo ou função é estabelecida por legislação específica, então cada cargo já tem a sua quantidade de horas determinadas, tá? Com relação à frequência, tá? A frequência ela é dada pelo ponto ou de outra forma que é determinada em regulamento. Aí há servidores que não são sujeitos a ponto, tá? Cada servidor aí, ou os servidores entram dentro do regulamento do ponto, ou o servidor que não está sujeito ao ponto tem que ter o regulamento específico, tá? Serviço extraordinário. Na iniciativa privada, a gente trata disso como sendo horas extras, né? E aqui no serviço público é o serviço extraordinário. Salvo casos especiais devidamente justificados, não poderá o trabalho em horário extraordinário exceder 2 horas diárias, tá? Então, só em caso extraordinário pode extrapolar 2 horas diárias. Os cargos em comissão não farão jus à remuneração pelo serviço extraordinário. Temos também a parte do repouso semanal. Terá direito ao repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Já grifa aí para você, preferencialmente aos domingos, tá? Sem prejuízo aos dias de feriados civis e religiosos. A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho. Também o servidor ele pode perder a remuneração do repouso quando ele tiver falta injustificada ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno, tá? O servidor faltou ali um turno, não justificou, automaticamente vai perder a remuneração do dia do repouso remunerado, tá? Direitos e vantagens dos servidores também marca aí que é conteúdo quente para a tua prova. Vencimento dos vencimentos e da remuneração, tá? Vencimento é a atribuição, vencimento é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo correspondente ao valor do padrão fixado em lei, tá? Então, vencimento é o que o servidor recebe e é o valor fixado aí no padrão. Fixado é um padrão fixado em lei. Já a remuneração, lá no artigo de número 56, é o vencimento acrescido de parcelas pecuniárias incorporadas ou não, excluídas aquelas de natureza indenizatória. É interessante fixar também a diferença de vencimento e remuneração. O servidor perderá a remuneração do dia que faltar ao serviço e a parcela diária proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas iguais ou superiores a 10 minutos, sem prejuízo da penalidade disciplinar cabível, tá? Das vantagens aqui, além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor os seguintes vantagens: gratificações adicionais, prêmio por assiduidade, auxílio para diferença de caixa, auxílio estudantil. Também frisa esse artigo aí 62, quais são as vantagens, tá, que podem ser pagas adicionais ao servidor. Então, é gratificação adicionais, prêmio por assiduidade, auxílio para diferença de caixa e auxílio estudantil, tá? Vale frisar que cada município tem o seu regime jurídico, pode variar um pouquinho do município para outro. Então, aqui no município de General Câmara, são esses adicionais, tá? Aparecendo na tua prova, tem que marcar de acordo como está aqui na legislação do município. E mais abaixo aí,
o legislador vai detalhando cada um deles, tá? Aqui falando das gratificações adicionais, quais são elas: gratificação natalina, adicional por tempo de serviço, adicional por exercício de atividades em condições insalubres e perigosas, adicional noturno e outras gratificações e adicionais previstos em lei, tá? Mais adiante, mais detalhes aqui de cada gratificação, que fala da gratificação natalina, que é o famoso 13º, mas não vai perguntar na tua prova 13º, vai perguntar gratificação natalina, exatamente como que está aqui na legislação, tá? Gratificação natalina corresponderá a 1/12 da remuneração a que o servidor fazer jus no mês de dezembro por mês de exercício do respectivo ano, tá? É o 13º, mas aqui na legislação é tratado como gratificação natalina. Então, a literalidade da lei é gratificação natalina, tá? Gratificação natalina será paga até o dia 20 do mês de dezembro. Entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, o município pagará como adiantamento a gratificação referida de uma só vez, metade da remuneração percebida do mês anterior. Então, o município vai pagar aí a gratificação natalina até o dia 20 do mês de dezembro, tá? E ele vai antecipar a metade dessa gratificação, a metade do salário do mês anterior, até o mês de novembro, entre o mês de fevereiro e o mês de novembro. Em caso de exoneração, falecimento, aposentadoria ou disponibilidade do servidor, a gratificação natalina será devida proporcionalmente aos meses efetivos de efetivo exercício calculados sobre a última remuneração. Muito interessante aí para quem está querendo abraçar essa vaga em General Câmara é o adicional por tempo de serviço, tá? Aqui a legislação traz 5% de adicional a cada 5 anos aí prestados ao município, incidente sobre o valor padrão de vencimento do servidor ocupante de cargo público. Então, a cada 5 anos de efetivo exercício, o servidor ele parte a receber 5% a mais calculado sobre o vencimento padrão, tá, pessoal? O servidor fará jus ao adicional a partir do mês seguinte em que completar intervalos de 5 anos. Então, suspende a contagem do tempo previsto no artigo 68, as licenças de tratamento de saúde, licença de tratamento de pessoa da família, licença para o serviço militar obrigatório e falta injustificada, e também afastamento de cargos em virtude de licença para tratar de interesses particulares, licença para tratamento de pessoas da família quando não remunerado, tá, pessoal? Adicionais de insalubridade, é bom frisar aí também. O exercício de atividade em condições insalubres assegura ao servidor percepção de um adicional, respectivamente 40%, 20% e 10%, segundo a classificação dos graus máximo, médio ou mínimo, sobre o menor padrão do vencimento do quadro de servidores do município. Adicional de periculosidade será de 30%. O adicionais de insalubridade e periculosidade não são acumuláveis. Temos também aqui o adicional noturno, tá? Esse adicional ele vai ser um acréscimo de 20% sobre o valor hora diurno, tá? Prêmio por assiduidade. O servidor público municipal faz jus a um prêmio remuneratório mensal no valor definido em lei, quando atendido aos seguintes requisitos cumulativamente durante o período de uma jornada mensal de trabalho: não ter faltas ao serviço, não ter licenças médicas e atestados. Parágrafo único. O prêmio que trata o caput não será incorporado para qualquer efeito. Auxílio de diferença de caixa, tá? O servidor que por força das atribuições próprias do seu cargo pagar ou receber em moeda corrente perceberá o auxílio de diferença de caixa no montante de 10% ao seu padrão de vencimento. Auxílio estudantil ao servidor público efetivo que estiver comprovadamente matriculado e cursando ensino técnico superior perceberá a título de auxílio estudantil o valor correspondente a 20% sobre o menor padrão do vencimento do quadro de servidores do município. Indenizações, constituindo indenizações ao servidor, diárias, ajuda de custo, ressarcimento, auxílio alimentação, vale transporte. Indenizações que tratam os incisos não terão efeitos imediatos, devendo
para isso serem regulamentadas. Das férias, tá? O servidor terá direito anualmente ao gozo de um período de férias sem prejuízo da remuneração. Após o período de gozo de 12 meses de vigência de relação entre município e servidor, terá direito a férias na seguinte proporção: 30 dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 24 dias, quando não houver tido de 6 a 14 faltas. 18 dias, quando houver tido de 15 a 23 faltas. 12 dias corridos, quando houver tido 24 a 32 faltas, tá? Dá uma olhadinha aqui nessa questão das férias, anota aqui esse período de férias conforme a quantidade de faltas que pode vir cair aí na tua prova. Também tem a parte aqui da suspensão do período aquisitivo de férias, que é a licença de tratamento de pessoa da família, exercício de mandato eletivo, licença para o serviço militar obrigatório, penalidade de suspensão, disponibilidade remunerada. Essa aqui nós estamos tratando da suspensão. No artigo de número 85, trata do que interrompe o período aquisitivo de férias, tá? Que é mais de 32 faltas do serviço, gozo de auxílio-doença por mais de 6 meses, licença para tratar de interesses particulares. Tratando aqui do gozo e da concessão das férias, é obrigatória a concessão do gozo de férias em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito. Poderá ser convertido em dinheiro de 1/3 dos dias de férias e o que o servidor tem direito ao interesse da administração. Remuneração das férias, o servidor perceberá durante as férias a remuneração integral acrescida de 1/3. Efeitos da exoneração e do falecimento, tá? No caso de exoneração, falecimento ou aposentadoria, será devido à remuneração correspondente ao período de férias cujo direito o servidor tinha adquirido. Na aula de hoje eram esses itens, tá? Dá uma olhada de novo no vídeo, dá uma anotada certinho aí para te fazer a tua revisão. Se tu não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, deixa nos comentários aí o que você está achando aí dos estudos para a Prefeitura de General Câmara. Ficamos por aqui, até a próxima.